Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta quarta-feira, as redes sociais ficaram ouriçadas com a suposta indicação do Bolsonaro para substituir o Celso de Mello no STF. Segundo matéria do blogueiro Lauro Jardim, do Globo, Bolsonaro teria informado aos generais Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno sobre sua vontade de indicar o desembargador do Piauí, Cássio Nunes, para a vaga na Suprema Corte. E a esse respeito eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Vou começar pela ruim. A indicação está muito aquém do que nós, conservadores e apoiadores do presidente, esperávamos. O nome, além de não desagradar o estamento político, o que por si só não é um bom indicativo, o nome também recebeu o aval do ministro Gilmar Mendes. Não sei você, mas eu gostaria de ver a indicação de alguém que provocasse urticária nos 11 urubus, principalmente no Gilmar Mendes. Já a notícia boa é que estamos falando de uma matéria do Globo, ou seja, não tem nada certo. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o governo federal não se pronunciou oficialmente a esse respeito. O que me faz ver aí nessa história duas possibilidades. A primeira, a oposição pode estar se valendo da extrema imprensa para desestabilizar os apoiadores do governo. Ou a segunda, o próprio Bolsonaro aventou essa possibilidade apenas para agradar o Centrão, visto que a indicação, pelo que consta, veio por intermédio do senador Ciro Nogueira. Mas depois, na hora do vamos ver, ele vai acabar escolhendo um outro nome, alegando que o Cássio Nunes foi muito rechaçado pelos seus eleitores. O fato é que eu não gosto de fazer vídeos em cima de achismos. Criticar o presidente agora não passa de ejaculação precoce e não ajudaria em nada o governo, mesmo porque ainda confio no Bolsonaro e acredito que ele sabe muito bem da importância de uma indicação que desequilibre o atual engajamento da nossa Suprema Corte. Mas como não está descartada aí a possibilidade do desembargador do Piauí, eu quero neste vídeo tecer algumas considerações a seu respeito. Cássio Nunes é vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, e é considerado um dos magistrados de maior produtividade na Justiça Federal de segunda instância. Segundo matéria da Gazeta do Povo, o nome de Cássio foi sugerido ao presidente pelo senador do PP, Ciro Nogueira, o que mostra que seria mais uma indicação que atenderia aos anseios do Centrão e não dos bolsonaristas. Ciro Nogueira, assim como Cássio, é do Piauí e o senador é hoje um dos nomes mais próximos do presidente. Inclusive, ele é um dos principais responsáveis pela explosão do Bolsonaro no Nordeste. Cássio Nunes tem 46 anos, é bacharel pela Universidade Federal do Piauí, tem mestrado pela Universidade Autônoma de Lisboa e especializações também na Espanha e Itália. Ele foi nomeado para o TRF1 pela ex-presidente Dilma Rousseff, após ser o mais votado em lista tríplice da OAB. Na sua indicação, pesou a seu favor aí o bom trânsito com o então governador do Piauí, Wilson Martins, do PSB, e com o próprio Ciro Nogueira, que é aí uma das principais lideranças do estado. Entre 2008 e 2011, Cássio Nunes atuou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Ele também é professor de pós-graduação em Direito Empresarial do IBMEC do Distrito Federal. O desembargador é super respeitado no meio jurídico, mas não só isso, ele tem a simpatia de todas as velhas raposas do Senado, o que inclui Renan Calheiros e Davi Alcolumbre. E como falei, a possibilidade da sua indicação foi bem vista pelos integrantes do STF, principalmente por Gilmar Mendes. Uma das principais polêmicas a seu respeito é que ano passado ele cassou a decisão da juíza Solange Salgado, da Primeira Vara Federal em Brasília, que havia determinado a suspensão do pregão eletrônico do Supremo, que previa a contratação de um buffet com o fornecimento de vinhos, lagostas e outros pratos requintados. O que significa que foi graças a ele que os nossos excelentíssimos ministros puderam continuar desfrutando da alta gastronomia e dos vinhos premiados, tudo devidamente bancado com o dinheiro do pagador de impostos. Bom,
Outro ponto que, na minha opinião, o desabona para o cargo é que Cássio Nunes não é um juiz de carreira. Virou desembargador do TRF pela vaga do 5º Constitucional vindo da OAB, onde no final foi escolhido pela Dilma. Resumindo, a possível indicação do Bolsonaro para o STF não é um juiz de carreira, não é um conservador, não é um anticomunista, mas sim um sujeito que tem a simpatia dos figurões mais decrépitos de Brasília, que foi indicado ao TRF pela Dilma, que foi o garçom das lagostas do Supremo, e um sujeito que ninguém sabe o que pensa aí a respeito das pautas de costume, como assassinatos de bebês nos ventres de suas mães, drogas, ideologia de gênero e etc. E tampouco sabemos a sua opinião sobre o ativismo judicial ou sobre o inquérito do fim do mundo. Sim, o cenário é péssimo, mas não podemos esquecer que o jogo é bruto. Pelo que fiquei sabendo, os senadores deixaram claro ao presidente que não vão aprovar nenhum nome que eles considerem ideológico. O que significa que aquele conservador puro-sangue terrivelmente anticomunista não seria aprovado. O que descartaria nomes como Ailton Benedito, Ludmila Lins Grilo ou o Arthur Weintraub, deixando o presidente restrito a esse Cássio Nunes, ao André Mendonça, ao Jorge Oliveira ou ao Ives Gandra Martins Filho, que na minha opinião seria a melhor das opções entre essas que poderiam ser aprovadas, pois pelo que consta, o Ives Filho, assim como seu pai, é conservador e contrário ao ativismo judicial. Às vezes as pessoas não entendem, mas a importância de um jurista conservador é que sua principal característica é a aplicação da literalidade do texto constitucional, sem interpretações que atendam a demandas políticas e ideológicas, que hoje é o principal problema da nossa Suprema Corte. Como falei no último vídeo aqui do canal, que é sobre a possível escolha do presidente para o STF, aliás, se você não assistiu, depois dá uma conferida. Mas então, como eu falei, em um cenário que por mais de 100 anos foi dominado pela esquerda, não dá para o primeiro presidente eleito com uma plataforma conservadora bater totalmente de frente com o estamento político, para assim tentar estabelecer as mudanças tão almejadas por aqueles que o elegeram. Não é assim que as coisas funcionam em Brasília. E se o presidente não quiser ser obliterado do poder, é inevitável que ele abra concessões, faça acordos e dance com o inimigo de vez em quando, mas sempre com o bom senso e a sabedoria para ponderar a hora de ceder ao sistema e a hora de recrudescer em favor do seu projeto conservador. E Bolsonaro tem feito isso muito bem. Porém, na minha opinião, a indicação para o STF não pode ser fruto de nenhum tipo de concessão ao sistema, mas sim uma escolha que irrite o sistema. Afinal, o presidente, de um ano para cá, está sabendo jogar o jogo de Brasília. Se aproximou do Centrão para obter maioria no Congresso. Tem feito aí o meio de campo com o STF. Como sabemos, a PGR, a AGU e o Ministério da Justiça já estão sendo ocupados por nomes que não desagradaram os togados. Ou seja, agora é a hora de escolher um nome que desequilibre a Suprema Corte, um nome que faça o Gilmar Mendes não dormir à noite. Hoje o maior problema do país tem sido o bendito ativismo dentro do STF. Estamos vivendo sob o jugo de uma ditadura das togas. Mas aí você pode falar que o Senado Federal jamais aprovaria uma escolha que batesse de frente com o nosso atual estamento político. E sim, isso é verdade. Mas por outro lado, o Senado é composto por políticos que dependem do nosso voto. Esses políticos sabem que o Bolsonaro nunca esteve com tanta popularidade, sendo assim, cabe a nós pressionar os senadores e o presidente, por sua vez, se apoiar nessa pressão dos seus eleitores em favor de uma indicação mais alinhada aos preceitos vitoriosos nas urnas. Ou seja, primeiro ele deveria indicar o nome ideal, o nome que a imprensa divulgaria como sendo ultraconservador. E se caso esse nome não fosse aceito, aí sim fazer uma outra indicação mais palatável às raposas de Brasília. Bom, mas como falei aí no início do vídeo, não podemos nos antecipar. Tudo ainda está no âmbito da hipótese.
E outra, a gente não sabe o que de fato acontece nos bastidores. O que sei é que permaneço confiando no presidente. Critiquei quando o André Mendonça foi alçado a ministro da Justiça, e apesar de ter feito um livro onde o Toffoli é homenageado, temos que concordar que Mendonça tem feito um excelente trabalho à frente do ministério. Foi o Moro sair e ele assumir que tanto a Lava Jato como a Polícia Federal têm trabalhado como há muito tempo a gente não via. Se você se considera conservador como eu, não tem por que romper apoio com o Bolsonaro. Mesmo que durante seu trajeto no governo ele faça indicações que a princípio sejam duvidosas. Tenha em mente que hoje no Brasil não existe uma direita pragmática além do Bolsonaro, o que faz dele a nossa única esperança. Só que não é por isso também que nós, como eleitores, vamos nos eximir de cobrar. Nós, como eleitores, devemos sempre demonstrar quando o governo está rumando por um caminho que foge do objetivo para o qual ele foi eleito. O eleitorado é a bússola de todo o governo. Um eleitorado que não se manifesta é como uma bússola quebrada. E com o tempo, esse governo pode se perder de vez. Demonstrar desaprovação ou mesmo criticar é diferente de atacar irracionalmente, como faz o Nando Moura e tantos outros que romperam com o presidente. Criticar, quando for necessário, é apontar para o norte. E mesmo que o governo tenha que ir para leste ou para oeste para desviar aí de um perigo que o tiraria de vez do trajeto, ele tem sempre que olhar para a sua bússola e ver onde está o norte. Bom, e para encerrar, é extremamente urgente você entender o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E por que essa escolha do Bolsonaro é tão importante? Aliás, mais do que isso, é urgente você entender o que está acontecendo no Brasil. Como falei, estamos vivendo sob uma espécie de ditadura do judiciário. E para você compreender aí com uma linguagem acessível, sem aquele juridiquês todo, o que está acontecendo de fato, é fundamental que você leia o livro O Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. Bom, com certeza, tudo que os urubus do Supremo mais temem é que o cidadão comum tenha acesso às informações contidas nesse livro. Informações essas que desnudam todas as ilegalidades e inconstitucionalidades que estão sendo cometidas bem debaixo do nosso nariz. Inclusive, uma das autoras do livro é a juíza Ludmila Lins Grilo, que, na minha opinião, seria a indicação ideal para ocupar a vaga deixada por Celso de Mello. Mas enfim, para você ter uma ideia, na pré-venda de lançamento desse livro, praticamente esgotaram todas as unidades. Agora a gente conseguiu abastecer o estoque de novo, e como minha biblioteca está em promoção, consegui colocar um desconto de 30% no livro. De R$ 54,00, você vai pagar apenas R$ 38,00. Só que a promoção encerra nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, às 23h59. Então não deixe para o último dia, pois as unidades podem se esgotar de novo. Terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar o link direto para adquirir o livro, fixado aqui no topo dos comentários. Bom, e por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Aproveita e escreve quem você gostaria que o Bolsonaro indicasse para a Suprema Corte. Curte, compartilha ao máximo esse vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores vêm sofrendo, se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e o Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!